ninguém nunca imagina que vai ter um filho com uma deficiência intelectual. Mas quando a gente encontra o CAIS, a gente se sente mais segura, mais inclusa na sociedade, tanto a gente, o assistido, como a família também. O CAIS é uma instituição sem fins lucrativos que atende a pessoas com deficiência intelectual ou com quadro de autismo. É uma instituição que já tem 46 anos e a sua sede está em Contagem, Minas Gerais. Hoje atendemos a mais de 770 pessoas com deficiência por ano e trabalhamos também com a inclusão dessas pessoas. Assim, são mais de 40 empresas, mais de 40 escolas que hoje estão sendo atendidas e acompanhadas pelo CAIS. Boa tarde a todos. Vou abrir, então, essa mesa intitulada O Bebê Fala com o Corpo e convido inicialmente Wagner Ranha para apresentar o trabalho intitulado O Bebê, o Mito Familiar e Fenômeno Psicossomático. Wagner, você tem 30 minutos para fazer a sua exposição. Bom, primeiro, eu queria... Essa mesa, né? Então, os bebês falam com o corpo. E o tema da minha fala é o bebê, o mito familiar e o fenômeno psicossomático. Queria primeiro agradecer, muito prazer em estar aqui pela segunda vez. Obrigado a Cristina Branches e aos organizadores do congresso. E um prazer e uma honra imensa estar compartilhando nessa fala com a minha querida Angela Vorcaro, né? Estou aqui participando desde o início, assisti a maravilhosa apresentação da Cristina e da Julieta, onde aparece a questão da tessitura, da relojoaria, né, do filigrana, nessa clínica tão... onde se implica tantas escutas e observações e interações muito delicadas. Gostei muito das apresentações do Mark Sander e da Fernanda Darzi, e agora essa pesquisa maravilhosa que veio oportunamente, né, para cada vez mais a gente ter bases numéricas, além das nossos apoios científicos que nós conhecemos e aceitamos, mas para poder dialogar com as instituições que decidem sobre a saúde da criança. Então, hoje estamos aqui para falar sobre os bebês falam com o corpo. Esse assunto está bem ligado à psicossomática, psicanalítica, e como já foi colocada na minha apresentação, especificamente a psicossomática e a constituição do sujeito, tema que tem me ocupado desde sempre como pesquisador e docente. A minha implicação com a psicossomática e a primeira infância marcou a minha formação e decisões sobre a direção das minhas pesquisas e publicações. Eu digo que a questão da psicossomática me atraiu a ponto de me desviar da formação que era intencionada de ir para a psiquiatria e ir para a pediatria e chegar na psiquiatria pela via da pediatria. A psicossomática do bebê foi pioneira na clínica de bebês. Já havia um bom percurso da psicossomática com adultos e crianças maiores, que constatavam ser as somatizações de duas formas: as conversões e os fenômenos psicossomáticos. A expressão fenômeno psicossomático foi cunhada por Lacan, onde, na primeira, existe um sintoma a ser desvelado e interpretado, um retorno do recalcado, e, na segunda, algo que rompe no corpo, no real do organismo, estando ligado a uma outra forma de estruturação do sintoma, do fenômeno, com uma falha na significação. A disfunção ou a lesão no organismo
ou no devir corpo, estaria relacionada ou seria sinal da existência de uma ruptura, né? Ou seria na organização pulsional, onde a rede significante ou o pré-consciente tem um buraco, um vazio da palavra ou uma dissociação entre consciente e pré-consciente. Foi preciso um tempo da experiência clínica com os fenômenos psicossomáticos com adultos para estabelecer uma ligação dos mesmos com as neuroses atuais e com a hipocondria, onde existe um excesso pulsional investido no próprio corpo e uma falha na excreção, como consequente descarga no corpo. O corpo autoerotizado do texto sobre o narcisismo de Freud. O bebê, por outro lado, ele está no estado de puro real, antes até do real do corpo, pois o corpo, para existir, precisa da inscrição imaginária. Ao nascer, o bebê tem o corpo e ainda nem corpo ainda possui, e não existe ainda uma inscrição simbólica. A primeira e talvez única forma de expressão do sofrimento psíquico nesses tempos iniciais é pela via do organismo e do corpo. Existe, então, o organismo e seus funcionamentos, com uma notável capacidade de estar em interação com o outro, dos cuidados, formando com este uma unidade, sendo que o conceito de corpo no bebê implica o outro e seus fantasmas. Um corpo intersubjetivo, poroso, aberto às interações do outro. Ao longo desse percurso, uma das mais importantes interfaces da psicanálise com crianças foi a que se estabeleceu com as ciências do corpo, o da psicossomática psicanalítica, sendo o clássico trabalho de Leon Kreisler, Michel Fan, Michel Solé, A Criança e o Seu Corpo, um marco pioneiro que alavancou a clínica das investigações precoces, com bebês apresentando fenômenos psicossomáticos. Inspirados na psicologia, na psicossomática infantil, propõe uma discussão sobre esses conceitos fundamentais que foram sendo estabelecidos na metapsicologia a partir da clínica com bebês. Os enigmas que começaram a ser estabelecidos a partir da crítica às concepções míticas sobre o bebê, que recusavam as análises regressivas derivadas das análises de crianças maiores e de adultos, numa visão com um viés adultomórfico, de um lado, e de um outro, a ideia de um bebê autista, que considerava o bebê desconectado do seu meio, vivendo após o nascimento em isolamento autístico. Soma-se a essas concepções um certo excesso de vida fantasmática que antecipava o bebê como um sujeito bem mentalizado. Passamos a ver, então, um bebê menos constituído por proto-fantasias e mais equipado com um repertório de competências, com uma grande capacidade de entrar em interação com o outro dos cuidados. Um bebê menos mentalizado e mais interativo, através do seu equipamento perceptivo e comportamental. O bebê aberto e vulnerável à ação do real, mas que convoca a mãe ou a função materna nessa empreitada. Ao longo da segunda metade do século XX e já no século XXI, são importantes os trabalhos de Daniel Stern, depois com Trevartin e outros, sobre a intersubjetividade primária, que através do estudo de vídeos sincronizados descobre um bebê ativo e sujeito na interação com o outro, através do olhar, do comportamento, das funções fisiológicas, como o sono, o comer, além de outros distúrbios funcionais como as cólicas, o refluxo gastroesofágico, a anorexia. Já no segundo semestre de vida, destacando, além da interação com o cuidador, o brincar com objetos a partir do primeiro ano, a interação mediada pela palavra. O lado psíquico é deslocado para a mãe, ou como diz o Winnicott, um bebê sozinho não existe. O conceito de interação fantasmática veio colocar um certo limite num excesso da visão da observação sobre o bebê como objeto que é observado de longe e de fora, e Lebovici vem falar sobre a interação fantasmática, que coloca a escuta psicanalítica direcionada para os adultos cuidadores e a sua dinâmica, ou o inconsciente materno, que passam a ser um tesouro de significantes que incidem sobre o bebê e repercutem no seu equilíbrio psicossomático.
O bebê, além de ativo nessa interação intersubjetiva, dialoga com o inconsciente materno. A clínica com bebês, exercida nos fenômenos psicossomáticos, pode então ser mais precisamente desenvolvida a partir de uma articulação entre pediatria, a observação direta de bebês na interação com seus cuidadores ou com seus objetos transicionais e a entrada na linguagem, articulando assim a escuta dos pais com incidências sobre as questões transgeracionais. Os problemas do corpo, que é o nosso foco aqui, são divididos por Leon Kreis em distúrbios funcionais ou distúrbios lesionais. Casos de anorexia grave e mortal, sangramentos gástricos, vômitos, regurgitações, infecções recorrentes, distúrbios do sono, espasmo do soluço, eles vão então enriquecer uma clínica que já vinha sendo estudada a partir dos quadros de hospitalismos, de Spitz, mas agora na sua expressão de hospitalismo doméstico, no campo da atenção primária em pediatria. Para orientar a exposição, vamos tomar como referência casos estudados em cuidadosa relação transferencial, que é o meio ou método mais válido para essa natureza de investigação. Essa abordagem constitui-se uma meta-análise dos casos, objetivando tirar deles um conjunto de conceitos mais apurados. Na investigação foram usados o jogo da espátula, o fordar, a observação e a intervenção na interação do bebê com seus cuidadores, com atenção às interações, às sincronias, o mutualismo, o espelhamento, o transitivismo nesses encontros, somando-se a uma escuta dos cuidadores e seus fantasmas, numa ampliação trigeracional, buscando se identificar o mito familiar ou o fantasma fundamental. O suposto sujeito, a identificação da demanda, a alternância presença-ausência, a função paterna, são avaliados em articulação com as observações nas interações na voz, humanhez, no olhar e nas expressões afetivas. Estamos, então, num campo de produção de trabalhos teórico-clínico, numa concepção de um bebê menos atravessado pelas proto-fantasias, bem menos mentalizado, portanto, mas muito competente para entrar em sofisticados processos intersubjetivos que revelam, nas palavras de Trevarten, que as expressões de comunicação do bebê para o adulto são reguladas e negociadas com intenção e emoção, utilizando simultaneamente processos receptivos e expressivos de diferentes modalidades. Daniel Stern, Meltzoff, Trevarten, Tronick e outros. Esses trabalhos terapêuticos, que foram denominados terapias conjuntas pais e bebês, se constituem em 3 momentos, que podem estar presentes ao longo de uma sessão ou ao longo de um percurso terapêutico, que em geral é breve. O primeiro consiste no encontro interdisciplinar com os profissionais da clínica em pediatria, com o analista de bebê, que articula ensino, supervisão e intervenções orientadas, no espaço de intervenção institucional para a criação da transdisciplinaridade. Muito igual e parecido com o que foi falado pelo Max Sander e pela Fernanda, esse atendimento conjunto, onde a equipe participa, olha e se integra às questões que estão sendo vistas simultaneamente. Segundo, o espaço de observação escuta com o bebê e seus cuidadores, ou seu cuidador, que vão proporcionar um deslocamento do distúrbio apresentado, anorexias, refluxos, sangramentos gastroesofágicos e desmaios, para citar alguns. Momentos de compartilhar esse par de dança entre bebês e cuidadores, no qual o terapeuta se inclui, e pela presença, pelos olhares, pelas atitudes, vão identificando e intervindo nos acontecimentos, e onde ocorrem espelhamentos, mutualismo, sintonia e desencontros são identificados e trabalhados através de um cuidado compartilhado. Estamos aqui no campo que podemos chamar da clínica do real, onde o que ocorre é a inscrição de um significante, do instinto à pulsão, na contramão do retorno do recalcado. O aparelho psíquico do bebê é inicialmente interativo e dialógico, mas por modalidades não linguageiras, para usar uma expressão de doutor. Identificamos aqui processos de captura do real mais na linha da intuição e da busca de um fluir dos acontecimentos
e menos na análise mediada pela palavra, como as ideias e conceitos de Henri Bergson, que apontam para a intuição como uma forma científica de detectar o real, através da interação e intuição sobre o real, diferente da análise simbólica e quantitativa. O terapeuta tem que mergulhar no campo de interações, formando de um par um trio. O terceiro momento é o da escuta dos cuidadores, na linha do texto, 2 notas sobre a criança de Lacan, ou seja, o sintoma como efeito da posição do bebê como fetiche do gozo materno ou capturado na dinâmica do casal. Então vamos à primeira vinheta. Como um dos temas presentes nas discussões com as equipes dos ambulatórios era a observação do olhar e a anorexia de bebês era um dos temas discutidos, e os sinais do IRD eram amplamente discutidos com os pediatras do ambulatório apresentam na supervisão, e era feita uma vez por mês, então, uma supervisão com o grupo de pediatras que atendiam o ambulatório de crianças com o psicanalista de bebês. Eles trazem para a supervisão um bebê que apresentava uma anorexia grave e que não estabelecia contato com o olhar, recusando, e que, diante da situação de jogo da espátula, recusa olhar e recusa em pegar o objeto, desencadeando uma crise aguda de choro, retração para trás e entrada num sono. Pelas características do caso, optamos por iniciar sessões de observação e interação com a dupla mãe-bebê, e a repetição dessas sessões vai deslocar o comportamento, passando o bebê a aceitar o contato pelo olhar e os alimentos. No segundo momento, pois sua escuta nos momentos iniciais pode mobilizar resistências insuperáveis. O primeiro momento da terapia com bebês é sempre intervir, cuidar junto e entrar nesse campo interacional sem estar levantando questões sobre os fantasmas maternos inicialmente. Porque elas podem desencadear uma resistência insuperável em função de feridas narcísicas e em função do questionamento da função materna. Elas vão revelar, a partir daí, a mãe, tomada pelo fantasma de uma história traumática de morte de sua própria mãe e o abandono de seu pai. Essa vivência traumática fica como um núcleo calado, enclausurado, sem ligação com a rede significante, ou sem ligação com o seu pré-consciente, mas que, com o nascimento do bebê, é reativado e vai interferir de forma decisiva na relação desta mãe com seu bebê, e o qual se identifica com a mãe morta e, ao mesmo tempo, recusa esse lugar mortífero. Então, nós vemos aqui o caso que a gente poderia chamar do mito familiar da avó morta. As sessões de terapia conjunta pais-bebês, com observação do bebê na cena lúdica, vão primeiro deslocar a recusa em olhar e comer os objetos, depois vão trazer para a fala esses fantasmas maternos, deslocando de forma espetacular a posição do bebê nessa trama transgeracional, resultando em sua relação mais inteira com os objetos, no brincar, na relação com o cuidador e principalmente nos momentos de alimentar-se. Vamos, então, constatar que a anorexia, a recusa em olhar os efeitos disso no corpo e no organismo, é um resultado dessa invasão de traumas, um mutualismo, um espelhamento, mas também revelava uma intersubjetividade primária, segundo a denominação de Daniel Stern, com uma posição de sujeito da recusa, estando o bebê nesse lugar de carta roubada, mais ativo e crítico. Os bebês falam com o corpo, mas falam o quê? Nesse caso, falam, através de um diálogo gestual e vocal, suas frustrações frente ao encontro traumático, mas trazem para o tempo atual aquilo que é da ordem do não dito no fantasma familiar transgeracional. Outro caso importante nessa pesquisa foi de um bebê de 9 meses que já tinha sido internado na pediatria por apresentar crises de sangramento gástrico. Teria morrido de hemorragia se não tivesse sido atendido de forma intensiva. Esse fenômeno se repetiu por 2 vezes e era um enigma para os pediatras. Mas, por sorte, talvez, desse bebê, ele apresentava um comportamento que chamou a atenção dos pediatras e demais membros da equipe ambulatorial, que era total recusa em estabelecer contato olho a olho com os cuidadores. Acredito que esse bebê ficaria sendo atendido pelos médicos somáticos e até morrer se não fosse seu pedido de socorro pelo corpo e pelos gestos. A equipe do ambulatório leva o caso para a supervisão com a saúde mental por conta da recusa no olhar. De saída, apontamos para uma possível relação do comportamento de recusa no olhar e os sangramentos, que não tinha nenhuma origem
clínica bem constatada até então, mas era uma hipótese. Nas primeiras sessões de terapia conjunta, pais-bebê, no caso mãe-bebê, a esquiva no olhar vai sendo deslocada e deixa de existir, à medida em que as sessões lúdicas, o olhar e a intervenção do terapeuta nesse espaço. Na escuta, com a mãe, ela revela que a mesma não conseguiu olhar para o bebê, né? Vai sendo revelado um drama transgeracional. Um avô materno alcoólatra, agressivo com a esposa e filhos, essa mãe sofria de sintomas obsessivos, no litoral com aspectos paranoicos, que a levava a pensar que se olhasse para o seu bebê, ele seria destruído pelo seu olhar. Era como se essa mãe estivesse intuitivamente protegendo seu bebê de suas vivências traumáticas. A recusa de olhar não era um não olhar de risco autístico, portanto, mas era o espelhamento com essa captura, o fantasma inconsciente, que foi fazendo borda em relação com as traumáticas e indizíveis experiências da infância da mãe, que até então estavam encapsuladas e mudas. Com o nascimento do bebê, a fobia e o pânico em estabelecer um contato pelo olhar com o mesmo foram ficando intensas. A identificação maciça e especular do bebê com esse sintoma materno era total. O mito familiar era aqui do avô violento. Os sangramentos desaparecem. Segui esse bebê por 6 anos, ele nunca mais teve nada. Novamente, temos aqui outra experiência terapêutica que contribui bastante para descobrirmos por que vias o fenômeno psicossomático ocorre na primeira infância. Vemos, nesse caso, o corpo do bebê ser carimbado, tatuado por um imaginário traumático, transgeracional, que eclode da sua condição de encapsulamento no inconsciente dos cuidadores, ou da mãe, sendo dado a ver pelo corpo em sofrimento do bebê. Um sofrimento real, mortífero e disruptivo, mas que, por outro lado, pode ser agora desvelado tal como um hieroglifo, ou uma linguagem, através de gestos e cacos de palavras. Lacan vai contribuir para esse estudo em vários momentos do seu ensino. O primeiro, ele afirma: o fenômeno psicossomático atua no real do corpo, produzindo um imaginário que não pode ser capturado pelo simbólico. Tem a característica de um brasão calado, que é reativado com o nascimento do bebê nesses casos, que será o depositário dos mitos familiares com graus diferentes de interferência no seu equilíbrio psicossomático, sendo a característica de uma letra, de um número, de um signo, à espera de ser elucidado e desencapsulado, fazendo então ligação com os demais significantes da cadeia. Revela a intensa alienação do bebê a esses fantasmas, mas que também já revela um lugar de sujeito, o projeto de sujeito, que recusa e, ao mesmo tempo, se identifica nesse lugar de morte e doença. O sintoma ou a conversão é, como eu disse, é o retorno do recalcado, mas o fenômeno é o vazio da palavra. E então fala no corpo, pelo corpo, aquilo que é da ordem do recalcado no outro. Ainda sem aparelho psíquico constituído em tópicas ou clivado pelo inconsciente do suposto sujeito, o bebê rompe com as estruturas e função do corpo, que é ainda habitado pelo outro. Fica evidente a importância de avançarmos para os momentos da separação, que tem um efeito espetacular nas depressões e nos fenômenos psicossomáticos do bebê. Pode também revelar o estado de tensão que se encontra num bebê que busca o olhar, a sintonia e o espelhamento com o outro, enfim, um diálogo com o outro, e encontra um enigma. E esse enigma é recusado como forma de sobrevivência. E a ideia de que a persistente recusa do olhar, ou a busca do olhar sem ser retribuído e compartilhado no olhar, leva a um sangramento gástrico mortal nessa criança. Esse caráter encapsulado e autoerótico do fenômeno é constatado também pela Escola de Paris de Psicossomática. Depois, a teorização sobre os fenômenos psicossomáticos vai ligá-los a uma falha ou deficiência da mentalização, o que é novamente coincidente com a Escola de Paris e novamente aponta para a vulnerabilidade psicossomática do bebê. Mais adiante, a clínica lacaniana acrescenta o conceito de forclusão localizada, fazendo um paralelo com a psicose. Algo fica fora da metáfora e volta no delírio, no real do corpo ou na passagem ao ato. Nasio vai trabalhar essa questão com a ideia de formações do objeto A, afirmando que diante do vazio da palavra e da significação,
sobrevém a alucinação, a passagem ao ato e os fenômenos psicossomáticos. Vai sendo, então, estabelecida a ideia, o conceito de que o fenômeno é um hieroglifo, um código diferente, uma outra linguagem, que precisa ser decifrada, ou precisamente precisamos criar formas de acesso à palavra. No caso dos bebês que estão no 2º ano de vida, quando a intersubjetividade primária já está ampliada em expressões pelo brincar e pela palavra, a ocorrência dos fenômenos psicossomáticos, como uma crise de perda de fôlego, com desmaios várias vezes ao dia, o que podem nos revelar? Era o caso de um bebê que reagia diante da separação ou frustração com crise de birra e desmaios, revelando-se. E ele é encaminhado também para a observação e para a intervenção conjunta a partir desses desmaios que os neurologistas afirmam que não seria uma convulsão. E a gente identifica, deve ser espasmo de soluço, perda de fôlego. E aí, nas observações, vai revelar que esse bebê ele tem um total domínio sobre os pais e recusa absolutamente a ausência dos pais. Os pais estavam num estado de sideração, em uma neurose traumática diante de um bebê tirânico. O bebê revelava a sua impossibilidade de viver a ausência. Quando isso ocorria, tinha um desmaio, como se estivesse dizendo, não aceita a separação, não aceita a presença-ausência. Falha na censura do amante, né? No jogo de presença-ausência com o bebê, onde a mãe investe, os pais investem outros objetos, não se deslocando desse lugar de sua majestade o bebê. As sessões de observação e interação, o jogo dos objetos vão interromper os desmaios e o jogo de presença-ausência é suportado. O jogo do cadê, o jogo da mãe aparece, desaparece, os brinquedos aparecem, desaparecem, e a escuta, e ele vai diminuindo os desmaios, vai conseguindo aceitar mais esse jogo de presença-ausência. E a escuta dos pais, então, vai revelar a paralisia total de um casal que conflitava entre separar-se e viver seus devires, ou ficarem juntos e morrer os seus sonhos de novas relações. Que o nascimento do bebê veio paralisar e atravessar os seus desejos. O bebê dramatiza a morte e os seus desmaios. A morte de quem ou de quê? Na medida em que esses afetos mudos, impensáveis, vão sendo falados, e os jogos nas sessões vão dando conta de uma separação do bebê desse trama conjugal, os desmaios desaparecem. Então, estamos aqui diante do mito familiar do bebê dominador e tirânico. Wagner, Oi. vou te dar mais uns 3 minutinhos para você ir concluindo, porque ainda tem que passar para a apresentação da Ângela. Tá. Do que fala o corpo do bebê, então? Os fenômenos psicossomáticos falam de uma forma gestual, atuada e por uma linguagem outra, algo esquecido, retido, mudo, no inconsciente determinado pelo mito familiar, mas que revelam um correlato do mal-estar, no laço com o outro e na linhagem geracional, que está, portanto, se subjetivando. Diferente de outros disfuncionamentos ou lesões no qual o corpo que ocorre no corpo e que onde ocorrem falhas outras que nos levam à clínica dos impasses na subjetivação. Muito obrigado. Era isso. Nós que agradecemos. Eu passei muito do Alô? tempo, Alice. Wagner, agradecemos sua apresentação. Vamos ter um tempo para a gente poder fazer perguntas e comentários. Mas antes, nós vamos escutar a exposição da professora Ângela Vorcaro, que vai apresentar o trabalho intitulado A Coreografia e o Bebê. Passo a palavra, então, para a Ângela. Bom, é com grande prazer que eu estou aqui, né, Wagner, mais uma vez com você e com a Alice, minha colega, né, e com quem a gente tanto trabalhou essas questões na dissertação, que eu orientei dela, e todo o trabalho do CAIS, né, que para mim é um trabalho assim, de extrema importância e que demonstra um pique da equipe, né, que é raras vezes constatado. Bom, eu vou falar sobre o bebê e sua coreografia, né? E a gente vai começar, então, falando do nome bebê,
Porque, ao nomear como bebê a cria humana, nós já nos deslocamos de uma concepção biológica que focalizaria uma natureza do organismo para localizar uma modalidade pela qual esse organismo é inserido numa cultura que aposta nele como um ser que se tornará falante, que se estabelecerá como sujeito. É esse aspecto da aposta de que o bebê é um ser falante em potencial, ou um ser que ainda não é falante, que o diferencia dos demais seres da natureza que são nomeados animais. Então, esse ainda não e esse que será falante nos trazem uma especificidade que pontua um certo lugar e tempo de um bebê. Né? Bom, vale também assinalar que o termo bebê reproduz algo do balbucio que lhe é próprio, ou seja, das primeiras modalidades pelas quais o neonato expressará seu assentimento à língua por meio do que dela ressoa nele e que ele pode, de início, ouvir e articular. Né? Enfim, a palavra bebê é formada a partir da reprodução aproximativa da sonoridade que o neonato emite. Né? É uma onomatopeia que tenta enquadrar na língua o modo primário do ser falante, dizer. A designação bebê também localiza uma temporalidade dessa transformação que revela um gap, uma ânsia entre o ainda não fala e o que irá falar. Né? Todavia, essa temporalidade do ainda não ou do irá implica também uma espacialidade fundamental, dada desde que seu corpo é localizado por um outro. Né? E não precisamos aqui voltar a lembrar que ele ocupa não apenas um espaço físico, né, mas que, pela linguagem, ele é inserido e responde a uma ordem genealógica, a uma língua e a uma cultura, como balizas que organizam seus campos de troca. Bom, o Freud nos lembra, no projeto de psicologia para neurologistas, que o organismo humano é, no início, incapaz de levar a cabo a ação específica, pela qual possa suprir suas necessidades. Entretanto, é pelo seu grito que ele chama a atenção a seu desamparo, provocando alguém a socorrê-lo. Efetivamente, então, o grito não é uma ação específica porque não atinge diretamente os meios de provisão. Todavia, mesmo sendo considerada aparentemente uma ação inespecífica, no que tange a uma modificação objetiva do mundo, o grito ou o esperneio do bebê já alteram o mundo. Afinal, essas manifestações com que o bebê responde ao mundo mobilizam a alteridade, convocando outras respostas, na medida em que orientam imperativamente um outro a executar a ação específica, que só por seu efeito sobre o bebê poderá ser considerada como específica. Né? Ou seja, aquilo tem que modificar, aquela modificação do meio tem que modificar o efeito sobre o bebê. É isso que dá especificidade a uma ação, segundo Freud. Bom, mas é nessa perspectiva que o Pommier pôde afirmar que o grito do neonato é a última potência da impotência. Ou seja, se esta ou outra manifestação do corpo não é capaz de realizar o ato de sua própria subsistência, né, motivo pelo qual lhe é atribuída essa condição de impotência, constatamos que as manifestações do bebê são suficientemente potentes, posto que elas induzem leitura, interpretação e ato. O corpo do bebê, então, ocupa um lugar no discurso singularizado do outro, e desse lugar ele comparece e se desdobra no tempo e no espaço. Mesmo que suas ações sejam aparentemente inespecíficas, o bebê se manifesta com ações potentes porque essas indiciam a incidência da substância de seu corpo
numa dimensão que o ultrapassa e que o estende ao mundo das significações. Discernir essas manifestações nos conduz a situar a complexidade do que recruta um movimento e o timing desse corpo no espaço, ou seja, o que, em certo momento que podemos circunscrever, o atinge e o que ele mesmo atinge. Bom, constatamos que a concatenação entre o deslocamento da expansão desse corpo no espaço e o andamento, o ritmo dessa expansão do corpo, delimitam manifestações de sua constituição subjetiva naquilo que Lacan distinguiu como o itinerário, que orienta suas inclusões e exclusões, e a iteração, que insiste no refazer do corpo. Ou seja, o que há de estrutural nesse percurso que inscreve invenções e repetições. Então, nós temos necessariamente no funcionamento desse corpo a produção de um itinerário e de um iterar. Bom, isso fundamenta a sua estrutura. Bom, desde que não sejam tomadas como signos isolados em uma relação bionívoca com um significado fixo, mas que sejam concatenadas em rede nos circuitos que descrevem, podemos conceber, então, uma lógica dessas ações inespecíficas como operações do bebê. Tomando-as como constitutivas da singularidade do bebê, nos orientamos quanto à distinção do que, no bebê, pode produzir sintoma, inibição ou angústia. É o que pode sustentar e direcionar nossas intervenções clínicas. Bom, desde os primeiros gestos e sons, reconhecemos bebês que parecem estar em dificuldades. Né? Nós chamamos isso, o bebê está em sofrimento. Né? Mas como qualificar essa ordem de sofrimento? Né? Nós poderíamos dizer que são dificuldades de ousar o deslocamento num itinerário e dosar o iterar de sua expansão. Quer dizer, eles têm dificuldades em ousar e dosar. Podemos tomar como atípico um modo de funcionamento que seria indicativo do que é fora da norma numa criança. Para isso, nós temos os estudiosos do desenvolvimento que estabelecem medidas e curvas estatísticas que permitem comparar as performances de uma criança em relação a uma norma genérica. Os movimentos do bebê podem ser descritos separadamente, evidenciando marcadores do desenvolvimento típico, indicando fracassos em aquisições esperadas e ainda definindo intervenções que organizariam o desfuncionamento daqueles parâmetros naquele organismo. Bom, a despeito do valor que esses elementos diagnósticos podem ter, o que eu interrogo é como poderíamos reconhecer no que parece ser uma desorganização dessas crianças, uma ordem própria e singular de funcionamento. Ou seja, trata-se de positivar o que a gente toma como estranheza causada por uma criança e discerni-la, para então poder interrogar a que ela estaria respondendo. Se recorremos à noção psicanalítica de que o sujeito se transporta na linguagem, né, como que o Lacan falou, um significante representa um sujeito para outro significante, e, portanto, ele se transporta entre significantes, por meio da... Mas a gente retornando a Freud, é por meio da condensação e deslocamento de representações, bem como das imagens tomadas como hieróglifos concatenados num modo de escrita, tal como Freud demonstrou na lógica dos sonhos, né, é que podemos localizar no bebê dimensões, ou, como quis Lacan, mansões do dito, né, dimensões, habitats de um dizer, que inicialmente não entendemos e, por vezes, sequer admitimos. Assim, vale interrogar se os corpos dos bebês humanos comportam um dizer de sua existência, que, mesmo diferindo e precedendo uma fala articulada, pode afirmar-se como dizer suposto,
mesmo que se mantenham francamente expostos tanto à consistência imaginária de quem os lê, quanto aos enigmas reais que perfuram essa leitura. Assim, partimos da ideia de que o movimento do corpo do bebê esboça uma grafia concatenada, desenhada no espaço de seu deslocamento, ou seja, uma coreografia pela qual ele expressa um dizer. Encontrei o esboço dessa formulação nos mapas que reproduziam a deambulação espacial de crianças ditas autistas numa fazenda francesa. Um clínico chamado Ferdinand Deligny reproduziu em papel os caminhos em que as crianças circulavam na fazenda, bem como os lugares nos quais elas se detinham. Ao sobrepô-los, esses mapas, né, um debaixo do outro, o Deligny demonstrou nesses mapas que elas não estavam perambulando, mas que elas perfaziam rotas reconhecíveis no tempo e no espaço, rotas que ele chamou de linhas de errância entre rastro e mistério. Os traços grafados dia a dia, ao serem sobrepostos, evidenciavam que elas repetiam sempre os mesmos trajetos, como pontos de cruzamento que balizavam a implicação dos adultos. Assim, mostravam um modo de existência em que se reconhecia haver uma direção e um interesse demarcado. Infelizmente, esse pesquisador não supôs aí uma direção de trabalho clínico, porque ele supunha que a sua observação não afetava os autistas e ele queria se manter alheio de qualquer intervenção, porque queria que os autistas funcionassem em sua naturalidade. Bom, mas de um modo distinto, eu considero importantíssimo o seu trabalho na medida em que ele mostra, que ele faz uma grafia desse deslocamento, né? Ele coloca esse deslocamento no papel, vamos dizer assim, estabelecendo um mapa que a criança faz. De modo distinto, então, eu considero que podemos constatar que a concatenação dos elementos desse trajeto podem ser localizados quando a gente ensaia atá-los e desatá-los, e assim para assim abrir a possibilidade de operar uma leitura dos movimentos e gestos do bebê e da criança que, antecedendo uma escrita, reconheceria ligações entre seus pontos, perfazendo trajetos. Né? Um mínimo gesto articulado a outro gesto já pode nos indicar um trajeto. No discernimento dos circuitos desses trajetos, poderemos, talvez, reconhecer a lógica coreográfica específica que franquearia o encadeamento de uma escrita própria a seu corpo, né? Esse corpo que escreve no espaço, pois na medida em que passa pelo outro, a partilha dessa coreografia poderá então ser constatada pela criança e transposta para outros lugares. Explicitar a especificidade dessa leitura implica considerar a conjectura lacaniana sobre a origem da escrita, localizando com Lacan os registros de espaço-tempo habitado pelo sujeito, o campo da linguagem, como distintos hábitats do dizer que compõem a realidade do ser falante. Real, simbólico e imaginário são dimensões, casas do dizer, que ultrapassam as dimensões espaciais euclidianas, que geralmente são as que nos referem, né? Para demarcar um campo em que o que deixou vestígio no corpo foi esquecido como real, por trás da cinética que se manifesta, que seria uma cinética simbólica, né? Nos sinais de sensações que o testemunham, o que seria do campo imaginário. Assim, forçando o tensionamento salientado na assertiva de Lacan, que se diga, fica esquecido por trás do que se diz, em o que se ouve, eu releio as manifestações da criança para recolher esses esboços, essas linhas de errância, que manifestam a presença singular de um ser. Dessa maneira, em vez de traduzidos, ou seja, reduzidos à dimensão imaginária do discurso como sinal de doença,
podemos transcrevê-los, ou seja, cifrá-los numa primeira leitura da dimensão simbólica, para que efetivamente eles possam ser testemunhados. Oferecendo esse testemunho à criança, de uma forma que não é qualquer, obviamente, né? Ela mesma poderá ler e reconhecê-los como próprios e se deixar fisgar por eles para expandi-los. Essa leitura é o que pode conferir a essas manifestações o registro de uma escrita de um sujeito no campo da linguagem, que, depois de passar por um outro, transpõe algo de seus registros privados a um campo de partilhas. No campo da linguagem, os pontos se determinam de modo distinto daquele do espaço plano da geometria clássica, porque implicam a especificidade que os distingue em 3 registros distintos. Assim, num balé a 3, o que é irrepresentável, ou seja, o real, ao ser cifrado pelo simbólico que o veicula, é detido pelo imaginário que, referido ao corpo, ali aloca um sentido. A consistência de sentido, que é imaginária, do irrepresentável, que é real, é decantado pelo direcionamento de cifras, que seria o simbólico, concatenadas em rede. A cifração apura a impotência do corpo imaginário, constringindo-a ao que há ali de impossibilidade, ou seja, reduzindo esse corpo ao que ele tem de impossibilidade, para ir localizar a lógica do que está sendo dançado, vamos dizer assim, pelo corpo da criança. Decantando a lógica temporal desse campo, apontamos as escansões que diferenciam modos de habitar o mundo. Considerando esses cortes como referidos à pressa, como diz o Lacan, né? A pressa é essa função que assegura a maneira pela qual o homem se precipita em sua semelhança a outro homem, né? Estabelecendo uma temporalidade não tributária da cronologia, que opera apenas um alinhamento espacial de sinais orgânicos, né? Nós podemos fazer uma distinção lógica das instâncias do tempo, que revela uma descontinuidade que capta a própria modulação temporal, né, na medida em que escande 3 funções, né? Então, em que a passagem de um tempo para o tempo seguinte denota a reabsorção do tempo anterior, reestabelecendo a sucessão de sua gênese no movimento de precipitação do sujeito, na deliberação do seu ato, modulando, então, no tempo, 3 formas de subjetivação. Concomitante aos tempos da pulsão, que distingue o ser tomado pelo outro, o ser que toma o outro e o sujeito que se faz tomar pelo outro, reconhecemos com Porges a instalação do sujeito no campo do outro. Primeiro, o sujeito impessoal do instante de ver, depois, o sujeito indefinido recíproco no tempo para compreender, e, então, um sujeito da asserção, né, no momento de concluir. A constatação da impossibilidade de total recusa à captura da linguagem pelo ser falante franqueia a consideração das modalidades pelas quais as crianças que ainda não experimentam a função da fala inodam e desinodam essas casas do dizer, essas dimensões, real, simbólica e imaginária. Sublinhamos, assim, que essa posição do balé de exterioridade inclusa da fala não os exclui de sua afirmação como seres dizentes. Então, eu diria que um bebê, antes de ser falante, é dizente. Pretendemos distinguir nessas articulações possíveis, dessas modalidades, o que os bebês traçam em sua experiência, nesse esboço de escrita que os inscreve no mundo, até que nele se reconheçam. Né? Nesse esboço de escrita, eles possam se reconhecer. Admitida essa impertinência de uma leitura, seja ela puramente semântica, seja uma leitura de signos puramente patológicos, somos conduzidos pelos bebês à leitura cifrada do circuito evanescente em que o ser opera deslocamentos, não envolvendo consistências de sentido,
mas a direção, o trajeto e a orientação de suas linhas de errância. Supõe-se que, na prática clínica, tal leitura decantada possa mostrar o avesso da luva que contém o bebê e diferencie escansões que poderão franquear a possibilidade de a própria criança ler-se. Passo essencial para que chegue a reconhecer sua autoria, para tramar o simbólico e para falar. Assim, afinal, considera-se que caso a criança possa autenticar o vestígio do seu ato, este é assim passível de ser rasurado para substituir esse vestígio pelo reconhecimento partilhado da assinatura própria com que a criança se insere no laço social. Aí eu uso aqui uma referência do Lacan, que é a seguinte: um ser capaz de ler o seu vestígio, basta isso para que ele possa reinscrevê-lo noutro lugar que não aquele a que o levava inicialmente. Essa reinscrição é esse o vínculo que o torna dependente a partir daí de um outro, cuja estrutura não depende dele. Então, tomar na fugacidade do andamento temporal, né, e espacial os movimentos e deslocamentos de um corpo, mesmo que apenas retornem ao mesmo lugar, é reconhecer o trajeto dos gestos em que o sujeito perfaz a demarcação do que há nele de dizer. Conforme assevera Lacan, há um saber insabido no real, que retorna ao mesmo lugar. Isso implicará também distinguir a função significante entre simbólico e imaginário da letra, que seria o litoral que bordeja simbólico e real, né? Trata-se da possibilidade de que uma concatenação seja operada pela leitura do outro, demarcando equívocos e suspendendo suas certezas até que possa constatar seus efeitos na criança, discernindo uma escrita na qual as manifestações de presença subjetiva possam se afirmar. Reconhecidas pelo próprio bebê, esse pode reescrevê-las, desdobrando-as em outras formas, em outros lugares. Vale ressaltar, entretanto, que nessa leitura não se visa operar a tradução de um sentido, que é aí inócuo. A leitura possível conjugaria a linguagem ao real das manifestações, buscando sua lógica. Trata-se, assim, de demarcar pontos que angulam a trajetória aparentemente caótica, distinguindo-os e concatenando esses pontos, ou seja, estabelecendo cifras e conjugando essas cifras. Bom, eu tentei aqui desdobrar a hipótese lacaniana de que o eco dos ditos, que estabelecem o espaço do organismo, ressoam no ser, nele escrevendo traços que causam as pulsões que vão conferir a este ser as suas razões. Portanto, o ser nasce no campo da linguagem, que deixa sinais escritos no corpo. Lacan, ao partir da assertiva de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, explicita que a psicanálise lida com resíduos da linguagem encravados no corpo, a partir dos efeitos de linguagem que repercutiram nos corpos ínfans. Destacados da língua efetivamente falada, esses efeitos são distinguidos como uma língua entre outras, que o neologismo la língua aponta. O inconsciente é estruturado como la língua em que habita, portanto, está sujeito a uma equivocidade pela qual cada uma das línguas se distingue. É tomando, então, esse mistério de la língua, que é a marca da ressonância que o outro fez no corpo do sujeito, né, que pretendemos localizar, então, a errância que os bebês traçam para, assim, alçar algo do seu dizer, dos seus dizeres. Propomos, dessa forma, avançar na clínica com o bebê, localizando um saber não sabido por ele mesmo, ou seja, não sabido por esse próprio saber, né? Mas que se articula estruturado como uma linguagem. Reafirmando que nenhum humano subsiste fora do campo da linguagem, tomei o encontro da língua com o corpo para apontar o real do corpo que escapa à linguagem.
Por sua insistente iteração, esse real pode chegar a ser apreendido pelo sujeito, na medida em que reconhece um retorno do que está excluído do saber sobre si mesmo. Entretanto, ainda conduzidos privilegiadamente pelo real do corpo, os bebês simplesmente o mostram, a despeito de manifestarem em gestos e movimentos certa consistência que é indutora de metáforas. A insistência do não sabido de La Língua denuncia seu laço com o gozo e, portanto, implica o corpo que se veicula sempre votado a diferentes formas de fracasso, posto que, para se manter vivo, o gozo possível ao corpo é sempre limitado pela linguagem. Construir uma modalidade clínica de trabalho com bebês implica, assim, interrogar como o corpo veicularia seu gozo para que a enunciação possa se destacar dele. A praxis analítica proposta considera, então, no bebê, uma dimensão do dizer em um âmbito distinto da fala, qual seja o trajeto que seu corpo perfaz, apostando que seus signos estejam à espera de serem lidos. Lacan nos lembra que, a despeito de supormos ser um corpo porque coincidimos com o nosso corpo, um sujeito constituído não é um corpo, mas ele tem um corpo, porque se apropria dele ao se tornar falante. Entretanto, em certa medida, podemos afirmar que o bebê é um corpo, e um corpo que diz. É isso, obrigada. Muito obrigada, Ângela. Bom, eu queria primeiro fazer um comentário que eu fiquei pensando a partir das apresentações do Wagner e da Ângela, que de alguma forma conversam, porque a psicossomática diz exatamente desse encontro do corpo com a linguagem, que é algo que se congela, né? O Lacan vai falar da holófrase. E me parece que, nesse sentido, quando a Ângela vai trazer da coreografia do bebê, né, isso que se escreve com o corpo, e que nos casos, né, que o Wagner apresenta, fica congelado. Esse excesso pulsional não pode deslizar pela via fálica da linguagem, né? E é nesse momento que talvez uma escuta pode fazer a diferença, né? Pode permitir que isso que está congelado possa se deslocar e se organizar falicamente na linguagem, né? Se separando um pouco desse fantasma materno, às vezes silencioso. Né? Me pareceu muito interessante esse ponto que o Wagner trabalha nos casos, e me parece muito mais difícil para os pediatras. Imagino que o Wagner, como psicanalista, talvez, pode até contar para a gente, se ele tira os pais da sala, que é muito mais difícil trabalhar com os pais o tempo todo na sala, né? A gente tem essa licença que às vezes nos permite escutar outras coisas e intervir um pouco isso que fica às vezes congelado ou silenciado na psicossomática. E fiquei muito feliz de te escutar, Ângela, como é que, de uma maneira até poética, assim, você vai trazendo a clínica do bebê, que é uma clínica também do real, também muito árida, né? De uma linguagem muito difícil, você vai trazendo para nós, para mim, algumas veredas, aí, pensando nessa questão do itinerário que vai se inscrevendo com a língua, e que, à medida que o outro vai podendo escutar e transpor isso, né? Para uma relação de trocas, né? Para uma relação em que vai poder ter alguém que escuta e que transpõe, e aquilo vai podendo ser deslocado, outros caminhos são possíveis, né? Como Wagner vai falando, uma hemorragia intestinal pode ser dita e pode se deslocar para um outro sintoma, né? Que aí a gente sai do sintoma psicomático e a gente pode ter as conversões, outros tipos de sintomas com o corpo menos graves, né? E que são mais suscetíveis aí ao laço social. Fiquei muito feliz de coordenar essa mesa. Em novembro eu encerrei minha participação na pesquisa, então pude acompanhar quase que até o final esse trabalho, e realmente acho que essa mesa testemunha para mim, que era um pouco o objetivo do congresso, do trabalho da pesquisa, né, de que os bebês falam, né, e como vocês estão dizendo aí, eles têm o que dizer. Bom, alguém quer colocar alguma coisa? Cristina, você queria fazer algum comentário? Simone, Maiana, Max? Ninguém... Bom, se vocês resolverem falar, vocês levantam a mão.
Vou passar, então, a palavra para vocês poderem tecer seus comentários também, poderiam conversar com o trabalho do outro. Bom, eu queria fazer uma colocação na sua pergunta, Alice. Primeiro, adorei a sua leitura sobre a minha fala e a articulação dela com a que a Ângela trouxe. Riquíssimo essas ideias. E também assim, mostrar essa riqueza que vai aparecendo no Congresso, né? Primeiro, a questão da delicadeza, como isso é uma relojoaria psicanalítica, né? Que você faz com o bebê, e parece que pequenos gestos, pequenas mudanças têm um efeito muito grande na economia de relacional do bebê com a mãe ou com os pais, né? Eu adorei essa ideia, né, de que tem um gesto, tem um hieroglifo, tem um roteiro, né? Agora, quando eu estava estudando, ela me perguntou sobre a questão da presença dos pais, né? Eu acho que eu deixei claro isso, que no método de trabalho com a psicossomática e outras intervenções no campo da detecção precoce da criança, o psicanalista de bebês ele tem que estar, né, junto com a equipe que cuida da criança, que está naquele primeiro momento, que detecta o sinal e que traz o caso, né? Que esses casos não eram casos que vieram para mim atender como psicanalista de bebê, eles vieram por um sofrimento no corpo da criança, uma criança ia morrer de fome, a outra ia morrer de sangramento, e o outro estava quase que não conseguia viver porque desmaiava de meia em meia hora. Então, eles vão procurar um atendimento pediátrico. Então, o primeiro momento assim, do trabalho é isso, é um trabalho de onde você se insere, aproveita se inserir como docente para explicar sobre íris, sobre fenômenos, e também se insere como supervisor e tem momentos em que aquilo que foi falado na mesa lá dos atendimentos, que vocês fazem muito isso no CAIS, a gente também faz. Estava toda a equipe ali, de médicos e da enfermeira, da equipe de saúde, a psicóloga, que é especialista em criança maior, mas nunca tinha ouvido falar em bebê, e a gente junto e conversando, observando o bebê com a mãe. E aí você reserva momentos de contato mais íntimo, a mãe, o bebê e você, e reserva momentos onde você junto só com a mãe, né? Mas eles são alternados com momentos onde toda a equipe ali está junto e participa desse trabalho. A outra coisa que eu queria colocar era para a Ângela. Quando eu estava fazendo esses trabalhos aí, eu estava fazendo um curso de filosofia, e o meu professor de filosofia adora o Bergson. E o Bergson ele tem essa coisa que ele separa aquilo que vem pelo signo, vem da geometria euclidiana, que você fala, aquilo que já está dominado pela palavra, pelo pensamento racional, e ele traz a coisa da intuição, né? E defende a ideia de que a intuição ela é um método de investigação importantíssimo. E eu acho que essa coisa com o bebê é muito da intuição mesmo. Você chega, você tem que apostar no acontecimento, tem que acontecer alguma coisa na sessão que ali, puf, sai uma ideia e tem um insight, né? Mas assim, as coisas você nem percebe que aconteceu. Você vai fazendo sessões lúdicas, onde o brincar, o que a gente percebia assim, que tem um fluir do movimento do bebê. Aquele bebê que não pegava na espátula, que não punha nada na boca, de repente ele começa a salivar, ele começa a pegar, ele começa a brincar, o brincar dele está mais espontâneo, pronto. É a hora que você está mais preparado para trazer a palavra dessa mãe. Porque se fizer aquele negócio assim, deixa a mãe fora, deixa o bebê fora e vamos trabalhar, porque o bebê é feito do fantasma. Primeiro que ela não vai falar, ela não sabe nem do que está acontecendo, é um brasão calado que não tem ramificação com a palavra dela, e depois ela vai entrar numa resistência total e vai embora. E a gente aprendeu a fazer isso porque muitas delas não davam certo. A gente aprendeu a falar, gente, é por aqui que vai. Começa pelo menos pelo... E esse trabalho que é intuitivo, de movimentos, de brinquedo, de olhares, e que desloca. Vou passar para você a palavra. Eu acredito que isso que você está chamando de intuição, eu chamaria de aposta, que é a própria transferência do analista na cena.
né? Ou seja, a intuição é a transferência do analista, e ela não pode ser descartada na clínica com bebês, porque é ela, por meio da aposta que esse bebê é humano, vai ser um sujeito falante, né? É a partir dessa aposta que se pode localizar o que ele, essa dizência dele, né? Naquilo que ele pode dizer. E a minha preocupação toda, né, pela qual me voltei para tentar estudar essa questão de qual seria essa coreografia, essa grafia que a criança faz com o corpo, né? Vem de uma preocupação muito grande que o escopo da clínica psicanalítica com bebês implica em importantes impasses, né? que sempre interrogam ela em sua pertinência e na sua legitimidade, né? Então, seja devido assim, ao reconhecimento de tratamento de registros exteriores da função da fala articulada, seja pelo paradoxo dessa clínica não se dirigir a quem a solicita formalmente, seja por estabelecer sentidos a partir da percepção imediata do clínico, que a maneja, seja por mobilizar um patos tributário da noção de desenvolvimento orgânico e da perspectiva preventiva, atualmente tributária de uma lógica mercantilista, né, marcadamente ideológica, ou ainda pela porosidade insistente nas contingências do trabalho analítico com bebês, né, a interpretação acaba sempre tangenciando com a sugestão. Então, me parece que nós podemos, na clínica com bebês, encontrar modalidades de apresentação que nos permitam localizar o que essa clínica tem a dizer, no que essa clínica é uma clínica psicanalítica. Né? Então, aí a minha preocupação é de que a gente possa trabalhar na escrita dos casos, né? Como a gente faz com um grupo grande de pessoas, de modo que a gente possa decantar isso que o bebê nos traz, o seu dizer, né? Na sua atividade. É claro que sem querer sobrepujar que existem dimensões imaginárias e reais aí, né? Não se trata dessa perspectiva, mas se trata de ver como é que se articula o real com o simbólico, como é que o terceiro elemento sempre é nó dos outros dois, né? Sendo que eles não são hierarquizados, um com mais importância que o outro. E me parece que uma concepção de linguagem permite isso, né? Diferentemente da fala, né? Ou seja, para além da fala, a linguagem é muito mais ampla do que isso, né? E por isso permite que a gente possa considerar a linguagem como uma articulação entre real, simbólico e imaginário, né? E nessa perspectiva é que eu acho que a gente pode diferenciar o falante do dizente. Tá certo? Adorei essa diferenciação, Ângela, porque né, tem muita gente que fala e não diz nada, né? Como é que a gente vai extrair o dito, né? E eu fiquei pensando também, quando o Wagner fala de uma metodologia também intuitiva, como algo que a própria Ângela trabalha no trabalho dela, do saber insabido. Exatamente. Que eu acho que o analista também opera com um saber que ultrapassa, né? A ideia do ato, que é uma clínica também que passa muito pelo ato. A gente vai colhendo os efeitos a posteriori. Né? Nesse sentido que parece mais intuitivo esse trabalho de relojoaria, mas é uma clínica muito do ato, né? Que a gente vai ver a posteriori os efeitos, a gente vai se surpreender. Então, achei que avançamos um pouco, para mim, pelo menos, avançou um pouco para entender a metodologia desse trabalho. Aprendi hoje essa ideia da intuição e do saber não sabido, também como essa ideia do ato na clínica com bebês, né? Porque eu acho que é uma fala que passa muito pelo ato também, né? Com certeza. Coloca o corpo em cena e passa pelo ato. Tem uma questão super importante aí, Alice e Ângela, estamos aqui nós três batendo um papo gostoso aqui, que é o seguinte: quando você vai para a clínica de adultos, somatizadores, eles têm essa coisa, eles assim, nem imagina, se você colocar um adulto
gravemente somatizador no divã, ele somatiza a sessão inteira, porque ele não tem como falar, ele está calado, a questão dele está muda. E o trabalho é muito parecido com o trabalho com o bebê. Então, esses trabalhos com o bebê alimentaram muito essa coisa do gesto, do olhar, né? De como que o divã como colo, como... É muito gestual e ela é muito intuitiva, né? É muito intuitiva mesmo. Eu me lembro que na época o pessoal falava, pô, o que você fez lá que essa criança parou de sangrar, os twins estavam malucos? Eu falei, não sei. O Lacan mesmo. A gente brincou e a criança começou a sorrir, em vez de ficar séria, a mãe começou a olhar para ela e puf, foi. O Lacan sempre diz que o ato nos ultrapassa, porque, veja bem, se a gente pudesse ter uma consciência plena da nossa ação, do nosso agir, se todos os nossos atos fossem atos calculados previamente, né, ou ter uma clínica programada em que a gente já programa antes o que iria dizer para o paciente, a gente partiria do princípio de que o inconsciente é adestrável. E efetivamente, na clínica, nós estamos expostos a um ultrapassamento da consciência. É só depois, pelos seus efeitos, é que sabemos que fizemos um ato. Né? Exatamente porque tem esse descompasso entre o ato, a asserção do ato, e a consciência dele. Né? A consciência é posterior. Por isso, nem todos os atos vão dar certo. Né? Nessa hora, nós estamos como os bebês. Né? Exatamente. Age, mas não sabe por quê. Depois o ato nos ultrapassa, né? Porque o inconsciente nos ultrapassa. Né? Ele já cifrou antes da gente poder tratá-lo como consciência, como elaboração secundária. Né? E eu acho que a clínica dos bebês sempre nos convoca a isso. Por isso, dizer da clínica de um modo que seja bem dito pode esclarecer qual é o sentido que essa clínica tem. Né? Porque muitas vezes a gente encontra essa dificuldade, que parece quase que é uma mágica o que aconteceu. Eu acho que é porque os conceitos não estão suficientemente esclarecidos. Né? Tá certo? Bom, acho que nosso tempo está acabando. Essa vai ter outros desdobramentos, pelo menos para mim, que eu achei que, para mim, a gente pode avançar nessa metodologia, com essas ideias da intuição, do saber insabido, do ato, né, na clínica com bebês. Para mim, acho que isso fica um ponto de trabalho aí que a gente vai poder avançar depois. Bom, muito obrigada. Nós vamos fazer um intervalo. Obrigada, Ângelo. Obrigada, Wagner. Eu senti amparado quando eu cheguei no cais. Aí você é acolhido. Eu falo que criança especial, nós temos que deixar o tempo acontecer, as coisas acontecer, para ir aprendendo com ela. Hoje o cais faz parte da minha família.